E aí, vou passar a história resumida de Neemias para você. O seguinte, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes e ele viveu num período em que Jerusalém estava sofreu um exílio da Babilônia, né? Foi dominada pela Babilônia. E ele vivia no castelo do rei que os escravizaram. Só que ele se despontou em meio aos escravos e se tornou o copeiro do rei. O copeiro do rei, ele assistia ao rei e tudo que fosse passar para a mão do rei passava primeiro pela mão do copeiro. E o copeiro, ele era aquela pessoa de filme que prova o vinho, come a uva para ver se não está envenenada. Então é uma pessoa de extrema confiança do rei. E aí esse Neemias soube através do irmão dele que vinha de Jerusalém, quando Artaxerxes, né, o Império Babilônio, dominou Jerusalém, ele deixava ainda Jerusalém com um certo domínio, um certo domínio de Israel. Eles tinham uma certa liberdade, porém era limitada acima deles só o reino babilônio que podia dominar. Então eles tinham certa autonomia. E aí, quando o irmão de Neemias volta para a terra dele, volta para o castelo, ele dá notícia para Neemias que tinha acabado, né, os muros de Jerusalém estavam derrubados, que o povo passava fome, que era tudo o povo de Neemias. E Neemias sofreu com aquilo e sentiu muita tristeza. Porém, ele não podia demonstrar tristeza para o rei. Se ele demonstrasse tristeza, o rei podia matar ele na hora. E ele ora a Deus, pede para que Deus desse uma sabedoria para ele, porque ele queria reconstruir os muros de Jerusalém. Porque os muros derrubados de Jerusalém representavam a situação de uma cidade caótica, onde eles não tinham segurança nenhuma, qualquer povo podia vir e saquear aquela cidade. E os muros eram gigantes, era 4 mil metros de muro que circundava Jerusalém, e os muros com média 12 metros de altura e 8 metros e meio de espessura cada muro, ou muro, né, muralha. E aí ele estava sofrendo com isso e ele conseguiu o favor do rei, que financiou ele para voltar para Jerusalém, e ele chegou para reconstruir os muros. Só que a empreitada dele, né, a superação dele era gigante, porque há anos tentavam reconstruir os muros, há décadas tentavam reconstruir os muros e ninguém conseguia. E aí ele chega num dia na cidade e ele não se apresenta a ninguém, e ele toda noite ele dava uma volta em torno de Jerusalém com os seus cavalos. E ele fez isso por 3 dias. Então, 3 dias ele ficou só analisando, ele não tomou atitude nenhuma. 3 dias ele ficou analisando o que ele iria fazer. Passados 3 dias, ele apresentou o que ele ia fazer para o povo, reuniu o povo, apresentou para o povo o que ele ia fazer. Quando ele apresenta, todos chamam ele de doido, chamam ele de louco, porque o que ele queria fazer em pouco tempo, ninguém conseguiu em décadas. E aí ele entra com uma empreitada e ele dá uma lição de administração, de gestão de pessoas e superação. Não só uma superação pessoal, mas sim ele motivou as pessoas a se superarem. Ele foi uma pessoa em que ele fez o povo se superar. Tanto que ele conseguiu feito em 56 dias. Reconstruiu um muro, né, gigantesco, 4 mil metros de muro. E no meio disso ele tinha contratempos, pessoas que da própria cidade, do próprio povo, não queria que o muro fosse reconstruído porque eles viviam da exploração dos próprios conterrâneos. Isso traz uma lição para a gente, que muitas cidades também
tem uma certa elite que não quer que a cidade melhore porque eles vão perder a boca deles. Nesse tempo também tinha a elite de Jerusalém não queria que o muro fosse reconstruído. Chegou a um certo ponto em que os trabalhadores que estavam construindo o muro tinham que construir com uma mão, colocar uma pedra e com a outra segurar uma espada, porque eles poderiam sofrer ataque a qualquer momento. E essa história de Neemias, né, bem resumida, porém Neemias ele tinha uma força grande nele de se superar e mais ainda de conseguir com que as pessoas que cercassem ele se superassem. Então ele fez muitas famílias se superar. É isso, um breve resumo. Falou? Até mais.